Carros via aplicativo, mobilidade, cidades inteligentes, espaço público. Como conectar isso tudo em uma solução onde todos os envolvidos acabam ganhando? Hoje vamos falar sobre uma mídia que se move pelas ruas. E, além disso, é capaz de coletar muitos dados, viabilizando o apoio à iniciativa pública e privada ao mesmo tempo. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Fábio Barcelos. E hoje a gente vai conhecer um pouco da Mobis, do Fábio, e a gente vai falar aqui sobre Media of Home, vamos falar aqui de cidades inteligentes, de dados, vamos conhecer um pouquinho esse mundo que o Fábio tem inserido a gente aqui no Brasil, tá bom? Tomamos um café? O Fábio é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também cursou administração pela PUC-Rio. Ele é um empreendedor em série e apaixonado pelas oportunidades que as novas tecnologias trazem para o mercado, a fim de criar um mundo melhor. E essa veia empreendedora está sempre associada a um propósito social importante. O Fábio hoje é cofundador e CEO da Mobis, uma edtech brasileira que criou uma solução totalmente inovadora de mídia out of home. Fábio, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Bom, Thiago, Márcio, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês e, enfim, espero poder compartilhar aí um pouco da experiência, contar a história da Mobis e mostrar o impacto que a gente traz, o que a gente faz diferente, o que a gente tem aí de condição de dar uma transformada aí no setor de mídia digital out of home. Legal, obrigado, Fábio. E eu queria começar explorando um pouquinho mais, queria que você contasse essa sua história de empreendedorismo, essa iniciativa com a Mobis. A gente estava falando um pouco aqui em off, você contando de um outro processo que vocês estão correndo aí na loucura nessa semana. Tem essa questão do interesse social que a Mobis trouxe, você vai contar um pouquinho para a gente, para entender. E também dessa outra iniciativa, a gente está falando de cidade inteligente. Enfim, me conta um pouco, conta para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, um pouco desse panorama e dessa sua história e desse olhar social que você traz também com os negócios. Não, legal. Bom, eu empreendo desde antes de sair da faculdade, né? Desde quando ainda não era muito charmoso dizer que você empreendia. Normalmente, quando eu já tinha empresa, ainda estava na faculdade, os meus amigos perguntavam se eles não queriam que eu mandasse meu currículo para os bancos, porque, enfim, eu estava sem emprego, né? Enfim, então eu tenho toda essa trajetória. Desempregado. Era esse conceito. Não existia empreendedor, existia desempregado. Enfim, eu já tinha começado a primeira empresa com os amigos de faculdade, em 1995, logo que surgiu a internet, eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso aí vai ser transformador na vida das pessoas. A primeira vez que eu abri uma página do Yahoo no meu computador, ali no laboratório da faculdade, eu olhei para aquilo e falei, nossa, esse troço é completamente diferente, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí, enfim, aí comecei ainda sem ter saído da faculdade, com os amigos, e, enfim, na época que era tudo que a gente chama de mato alto, né? Não existia nada, não existia referência nenhuma, não existia nada sobre empreendedorismo, nada sobre tecnologia e nada sobre a internet, né? Porque eu estava começando. Então, enfim, eu venho acumulando aí já décadas aí de empreendedorismo com sucessos e tropeços e muito aprendizado, passando por todas as etapas. Acabei criando nesse período 2 empresas, vendi as 2 empresas, né, para players estratégicos, uma grande empresa americana e uma outra grande empresa alemã. E, enfim, quando chegou em 2018, logo depois que eu vendi a minha segunda empresa, obviamente que o mercado já era completamente diferente, né? E já estava me coçando para começar de novo alguma coisa do zero, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, talvez uma das
das coisas que eu sei fazer. E aí foi a ideia de voltar a empreender e daí surgiu a Mobis. E nesse tempo como empreendedor, eu acabei que as 2 empresas que eu tive eram na área de educação, e termina que quando você mexe com educação, você acaba percebendo o quanto que você influencia a vida das pessoas, o quanto que você tem capacidade de melhorar a vida das pessoas. E quando a gente foi pensar no negócio da Mobis, a gente tinha muito isso em mente. Então, por isso, essa coisa do impacto social, do tipo, o que a gente pode fazer para resolver a vida das pessoas, mas num tempo ainda mais curto, né? E normalmente um perfil da população onde a questão da educação para eles, às vezes, vai tardar muito para trazer um resultado, né? Normalmente, a gente percebeu que melhorando a vida dessas pessoas, talvez elas pudessem melhorar a vida da geração seguinte deles, né? Então, como que a gente poderia agregar renda e trabalho para fazer a diferença, para contribuir com a vida das pessoas de uma forma rápida, né? Daí, esse é o impacto social que foi pensado pela Mobis, vamos dizer assim, o ponto de partida da Mobis foi esse desejo de ajudar mais profissionais a incrementarem a sua renda, gerando um trabalho extra que não desse trabalho também, né? Porque é um grupo que já trabalha demais. Então é isso. Aí daí a gente foi desenvolver, bom, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode monetizar esse propósito, né? Viabilizar de forma sustentável esse propósito, e veio a ideia da Mobis. Então tem sido uma jornada bem desafiadora pelo momento do mundo, né? E dada a característica do negócio da Mobis, e também de começar do zero, né, depois de tantos anos, mas tem sido muito prazeroso, porque realmente o mundo hoje do empreendedorismo é outro, o suporte que você recebe, os investimentos que você recebe, as pessoas que você pode contar, o nível de talento que está engajado, né, com a vontade de empreender. Então, a tecnologia, né, atual e o que está aí no pipeline tecnológico, então, obviamente, a vida hoje é muito mais favorável para o empreendedor, mas sem tirar, né, sem querer romantizar, que eu não gosto de romantizar essa coisa do tipo, vem todo mundo empreender. Eu acho que empreender é uma decisão muito pessoal, não necessariamente é para todo mundo, e enfim, eu aconselho que todos pesem bem, porque é uma jornada e tanto aí de dedicação, de esforço, de altos e baixos para chegar naquele resultado que muitas vezes as pessoas veem do lado de fora só o lado mais bonito do ser empreendedor, né? Mas também tem o lado de dentro que, enfim, só quem vive sabe. Você falou uma coisa interessante agora no final, né? Que de fato, para você empreender, você tem que ter talvez mais do que uma boa ideia, né? A gente gosta de romantizar, eu acho que a mídia romantiza muito a questão das startups, do empreendedor, põe foto das pessoas em capa de revista, hoje nem tanta capa de revista, né? Sites, mas enfim. Romantiza muito aquele empreendedor que deu certo, a startup que está virando um unicórnio, mas não sabe quantas outras penaram, né, para que ela chegar. Então, e nem o trabalho todo para chegar. Eu acho que isso foi uma coisa importante. Costumo falar que para uma startup mesmo, o conceito de startup, né, não só tem que olhar como usar a tecnologia para o negócio, mas tem que, de fato, olhar para um problema e buscar resolver aquele problema. Diferente de empresas mais antigas, de como se empreendia, criava empresas no passado, né? A gente tem que ter, assim, de fato, um problema para ser atacado. Qual o problema que a sua startup vai resolver? Né? Não adianta só você ter uma grande ideia que você acha que vai ficar milionário. Ela está trazendo algum impacto mesmo para a sociedade, né? Está resolvendo algum problema com tecnologia, está conseguindo escalar isso, enfim. É um momento diferente. Então, para você empreender, você tem que ter uma cabeça um pouco diferente do que apenas quero montar um negócio, né? E acho que essa é uma boa dica que você traz aqui também para a gente. Muito bom. Eu lembrei aqui, desculpa, Fábio, eu já te passo a palavra também. Lembrei do nosso episódio 3, que a gente falou de empreendedorismo, né?
não é, hoje a gente está abordando aqui, inicialmente no bate-papo, mas no episódio 3 a gente falou exclusivamente disso. Eu lembro de eu fazer uma pergunta para Flávia Rezende e para o Vinícius Debian, que era, eu vou repetir para o Fábio aqui, é possível aprender a empreender? Você acha que é possível isso, Fábio? É possível, é possível. Assim, eu acho que a pessoa precisa ter algumas características como indivíduo que podem lhe favorecer na jornada empreendedora, né? E então, assim, uma coisa de tomada de risco, uma coisa de muita resiliência, de lidar com as dificuldades, com as frustrações, uma coisa muito de visão mesmo, de futuro, de propósito, de engajamento com o propósito, de saber por que você está fazendo aquilo ali. Eu acho que são características pessoais, assim, que, obviamente, nem todo mundo carrega, ou nem todo mundo carrega na mesma proporção, tá? Mas, fora essa questão das características pessoais, que muitas vezes, assim, apesar de serem possíveis de desenvolver, são questões assim mais que podem tomar mais tempo, né, para se desenvolver, mas no que diz respeito a referências e métodos e frames e tudo que podem tornar a vida de um empreendedor, vamos dizer assim, melhor, mais fácil, vamos dizer assim, aumentar a chance dele de sucesso, hoje, vamos dizer assim, o mundo está muito bem servido dessas referências, dessas histórias, desses frames, de uma literatura muito rica para que você realmente, vamos dizer assim, tenha uma jornada empreendedora mais bem direcionada, né? Então, vocês levantaram essa questão de resolver o problema, né? Então, assim, se você hoje, né, não tem empreendedor que vai começar a empreender que tem desculpa para dizer que não sabia que uma startup precisa resolver um problema, uma dor urgente em um mercado grande, né? Então, assim, isso é uma coisa básica hoje para o empreendedor. Há tempos atrás, isso não era óbvio, não existia referência dessas coisas, entendeu? Então, assim, dá para aprender a empreender, dá para se preparar para empreender. Bom, eu venho de educação, né? Eu tenho que acreditar, de negócio de educação, eu tenho que acreditar que as pessoas podem aprender, né? Então, eu acho que empreender é uma dessas coisas. Mas, obviamente, faz diferença se algumas características pessoais estiverem ali presentes, que enfim, são parte desse perfil de um empreendedor. Perfeito. Acho que foi um pouco do que a gente ouviu, né, quando a gente conversou também lá com o Vinícius Debian e com a Flávia. Obrigado. Eu vou, então, vamos entrar no teu negócio atual, né? A gente quer entender um pouco mais desse teu novo business, a Mobis. Ela instala painéis de LED inteligentes sobre carro de aplicativo. É isso? Se você puder falar para a gente um pouco do modelo de negócio da Mobis, só para a gente entender um pouco melhor como a coisa funciona, e então como, né, essa iniciativa de querer contribuir que você coloca, e como entra a cidade inteligente nisso? Quais são as coletas de dados, depois, né, para a gente poder entender o que se pode coletar com esse painel inteligente em cima de um carro circulando pela cidade? Por favor. Legal. Bom, a ideia da Mobis surgiu, enfim, primeiro desse propósito de impactar a vida das pessoas positivamente, e nisso aí entrava muito forte essa questão de geração de renda extra, e a gente olha esse setor da gig economy, né, dos profissionais informais, vamos dizer, como uma área, vamos dizer, já que cresceu muito e cresce ainda, né, no Brasil e no mundo, e formada por profissionais que são extremamente trabalhadores, batalhadores, né? A gente chama quase como se fosse um nano-empreendedor, né? Porque ele se empreende, né? E onde existe ali uma necessidade forte de ajudá-los, né, a complementar a renda sem que eles tenham que trabalhar mais, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande de como que a gente pode
alavancar, né, uma plataforma já existente de ativos que a gente entende que são subutilizados, né? Então, no nosso caso, quando a gente olha os motoristas de aplicativos, eles já estão ali com o automóvel, eles já estão dirigindo 8, 10, 14 horas por dia, eles já fazem, né, já tem todos os gastos com esse automóvel, já fazem tudo isso, e o job deles, no final das contas, é apenas levar o passageiro do ponto A para o ponto B com segurança e cortesia, e é disso que eles vivem, a única forma que eles têm hoje de ganhar dinheiro, com todo o trabalho que eles já fazem. Então, a gente viu ali uma oportunidade de, bom, como é que eu uso essa plataforma e crio negócios em cima disso daí? Eu vou ajudar o motorista e posso, então, a partir daí, ter um negócio que pode escalar muito rapidamente pela disponibilidade desses ativos. E aí veio o outro lado, né? O lado de mídia, e aí focado no problema. Então, assim, o problema do motorista é que ele precisa ganhar mais dinheiro, né? É um propósito nosso e é um problema real dele, né? Quem não quer ganhar mais dinheiro sem ter que trabalhar mais, né? Do lado de mídia, do lado das marcas, a gente identificou que o setor de mídia de rua vai passar necessariamente por uma transformação muito grande com a chegada das novas tecnologias, né, do que já está aí disponível. E como terceiro setor de mídia, né, só atrás da televisão aberta e da internet aqui no Brasil e alguns países da internet, da televisão, a gente percebe que existe um potencial muito maior nesse mercado do que ele consegue hoje capturar, por conta dele ainda ser muito ineficiente. Então, ele ainda é extremamente analógico, porque ele carrega um legado de empresas que surgiram da época do outdoor, vamos dizer assim, né? Daquele que vai lá e cola um cartaz na madeira, praticamente. Então, assim, tem várias graduações de evoluções do cartaz na madeira, mas, enfim, é predominantemente analógico. E com tudo que está aí, não tem mais desculpa para ser analógico, né? A tecnologia já está disponível, já está acessível, já tem telas digitais a preços decrescentes em alta velocidade. Você tem internet presente em qualquer parte de uma grande cidade ou de uma cidade. Você tem, enfim, computação na nuvem, você tem computação embarcada. Ou seja, você já tem todo o arsenal tecnológico para realmente fazer de uma mídia que é chamada de offline, e é bastante offline mesmo, numa nova mídia online, só que no meio da rua. E aí a gente teve, então, a ideia de juntar uma coisa com a outra. Bom, como é que eu posso levar rapidamente, não só os já anunciantes de mídia exterior, mas novos anunciantes novos anunciantes para a mídia exterior, atrair esses novos anunciantes, se eu facilitar essa experiência e fazer com que seja tão simples anunciar na rua como é hoje anunciar no Google, no Facebook, ou no Instagram, ou enfim, alguma coisa online. E, enfim, a gente juntou uma coisa na outra porque a facilidade que você tem de usar a plataforma de carros de aplicativos ou de táxis, né? Agora aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu a aprovação para iniciar com táxis também, é muito grande, e ela traz a característica da mobilidade, do georreferenciamento e tudo. Então, isso passa a ser importante para as marcas falarem de forma mais assertiva com o seu consumidor, onde ele está, né, no momento que vale a pena falar com ele. Então, quando você tem uma mídia que se movimenta pela rua, você praticamente pode estar virtualmente em qualquer lugar. Muito bom. Então, vocês alugam esse teto, agora de táxi também no Rio, né? Vocês estão em algumas capitais no Brasil hoje, certo? A gente começou aqui no Rio de Janeiro, e é isso, a gente aluga, vamos dizer assim, por simplificação, o teto do carro do motorista de aplicativo ou do taxista. Então, a gente paga para ele um fee quinzenal para ele simplesmente continuar dirigindo com a tela ligada, né? E a gente monetiza via a comercialização de mídia para marcas de todos os tamanhos. Claro que, inicialmente, marcas muito grandes, porque são as mais acostumadas já a anunciar na rua, mas hoje a gente já começa a ver novas startups capitalizadas que estão fazendo um trabalho de construção de marca, de expansão de marca, né, de desenvolvimento, de expansão de mercado, usando, e até negócios locais, que a gente chama dos hiperlocalizados, né? Então, um negócio de bairro e tal, que só faz sentido anunciar ali naquele bairro, nas redondezas e tudo mais, só que com uma experiência digital. Então, eles
compram mídia de um formato muito semelhante a uma compra de mídia digital, assim, por inserção, por CPM e tudo isso. A gente começou aqui no Rio de Janeiro, né? Foi o nosso piloto, vamos dizer assim, é o segundo maior mercado publicitário do país. A gente é baseado no Rio de Janeiro e vamos dizer assim que a legislação de publicidade exterior no Rio de Janeiro, vamos dizer que ela está mais atualizada e mais preparada, vamos dizer, para essa chegada da mídia digital. Então, acabou sendo uma decisão meio que óbvia. Fábio, e esses painéis de LED, eles estão conectados na internet, né? Isso também viabiliza, e pelo que eu entendi, né, nosso bate-papo prévio aqui, que vocês também têm alguns sensores que vão ser capazes de coletar informação do que está acontecendo enquanto esse carro está andando, né? Tá aí pela rua. Até onde vai essa coleta de dados? O que vocês são capazes de coletar? E para quem tanto serve? A gente entende que pode servir, obviamente, para saber onde o carro está, mas também parece que tem essa coisa que se conecta com uma cidade inteligente, porque você pode coletar um dado, uma informação que pode contribuir para a cidade, né, ser uma cidade inteligente. Então, quanto que vocês conseguem captar? O que é viável captar de informação aí? Sim, bom, o conceito que a gente tinha exatamente de reproduzir a experiência de anunciar na internet, só que nas ruas, né? Desde o início impõe, obviamente, que nossa tela seja uma tela inteligente e conectada com a internet, né? Porque isso facilita primeiro, toda a atualização contínua, né, de campanhas e campanhas que estão no ar, que podem sair do ar, que podem ser pausadas, que podem ser podem iniciar novas campanhas. Tudo isso acontece em fração assim de minuto de você configurar uma campanha no seu computador, como se você estivesse configurando, sei lá, uma campanha para o Google Ads, e em pouco tempo a sua mensagem está nas ruas de uma cidade. Isso é alguma coisa que não existe, vamos dizer assim, no mercado, essa agilidade, né? Então, isso impõe que a tela seja o tempo inteiro conectada. Hoje a gente é conectado com 4G, a gente espera a chegada do 5G aí ansiosamente para ter uma rede ainda mais rápida, mais estável e tudo isso, mas é só uma questão de tempo. E a questão de dados para a gente é crítica porque, primeiro, ainda no business de mídia, uma das grandes demandas para a mídia de rua poxa, a mídia de rua não entrega tantos dados quanto entrega a mídia digital, né? Então, como que a gente começa a encurtar esse gap, né? Eu falo começa a encurtar porque zerar de uma passada só é complicado, porque a mídia digital já está aí acumulando dados e se aprimorando nessa parte aí há tanto tempo, né? E acumulou tanto dado que agora veio LGPD e outras leis semelhantes no mundo para falar, menos dado um pouquinho, gente, tá demais, né? Mas o mercado de mídia de rua era praticamente nenhum dado, ou um tipo de dado muito estático, né? Um dado baseado em pesquisas de censo. Então, imagina, tem dado que está aí há 10 anos, né? Do censo de 10 anos atrás. Tem dado que é feito uma vez por amostragem numa determinada região e depois fica 1 ano, 2 anos sem ser atualizado. Então, para a gente, né, que vem com um background de tecnologia, isso não fazia o menor sentido. Eu preciso estar capturando dado real o tempo inteiro do que está acontecendo na rua, próximo das minhas telas, para poder entregar um resultado para o anunciante que diz o seguinte: olha, sua campanha impactou, gerou X milhões de impactos durante esse período, foram tantas pessoas diferentes, esse aqui é o perfil sociodemográfico das pessoas, essas aqui foram as regiões da cidade onde você obteve melhor desempenho, aqui você teve pior desempenho, aqui foi o teu CPM foi tanto, nessa outra região foi tanto. Você pode otimizar a sua campanha acrescentando, né, dando mais ênfase numa região, menos ênfase numa região, mais ênfase num horário, num dia da semana, enfim, várias coisas que você pode fazer, porque eu estou te dando dados quase que praticamente em tempo real, né? Basicamente é o tempo da gente capturar o dado na rua, jogar para o nosso Big Data processar e conseguir publicar num dashboard semelhante a um Google Analytics para enfim, para quem está acompanhando o desempenho daquela campanha. Só que uma vez que a gente já tem um equipamento, né, uma smart screen instalada no teto de um carro. Então, eu tenho um computador ali dentro, eu tenho internet,
eu tenho energia, e eu estou me movimentando por todos os lados da cidade, não só os dados ligados à mídia são importantes para o negócio de mídia, mas eu viro uma grande plataforma capaz de coletar dados do que está acontecendo pela cidade, né? Hoje, só com a nossa frota atual aqui no Rio de Janeiro, nossos motoristas rodam 1 milhão de quilômetros por mês pelas ruas da cidade. São 25 voltas ao planeta Terra todo mês. Isso a gente está falando dos primeiros 200 carros. Nossa próxima etapa é ir para 1.000 carros para a cidade. Imagina o que isso daí vai representar em termos de quantidade de quilômetros rodados, de cobertura e de tudo isso. Então, nós podemos virar, e já estamos virando, um grande hub de sensores que podem capturar dados sobre qualidade do ar, por exemplo. Hoje São Paulo, que é uma cidade que tem uma questão séria com a qualidade do ar, né? O monitoramento que São Paulo, como capital, consegue fazer da qualidade do ar, em termos de granularidade e de tempo de medição entre uma medição e outra e tal, não é suficiente para o desafio de uma metrópole do tamanho de São Paulo. A mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece em outras grandes cidades. A gente consegue capturar a qualidade do ar praticamente city block, a cada momento, a cada instante, saber em cada região da cidade como está a qualidade do ar. Eu consigo capturar buraco na rua, na via, eu consigo checar o nível de iluminação da rua, eu consigo posso perceber se um semáforo, né? Em São Paulo vocês falam semáforo, a gente fala sinal aqui no Rio. Se um semáforo está funcionando ou não está funcionando. Eu consigo, no futuro, embarcar câmeras que podem ajudar a capturar dados que sirvam para desenvolvimento de projetos de veículos autônomos, né? Porque é muito fácil você desenvolver veículo autônomo fazendo testes, sei lá, no subúrbio de uma cidade nos Estados Unidos, mas vai pensar em fazer veículo autônomo para rodar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O buraco é bem mais embaixo. E haja dado e haja simulação para você um dia chegar numa característica de veículo autônomo em cidades com essas características, como Rio e São Paulo. Então, assim, olhando para o futuro, né, praticamente o céu é o limite. Assim, é o que eu falo. Você já tem, né, muito automóvel rodando na cidade e você pode tirar maior proveito desse fato para gerar valor para aquela cidade, né, que já está sendo impactada por tantos automóveis rodando. Uma outra iniciativa legal nossa é que a gente tomou a decisão de usar parte da receita que a gente tem com mídia e zerar a pegada de carbono dos automóveis dos parceiros da Mobis. Então, assim, apesar de nós não sermos responsáveis pelo automóvel estar rodando, porque ele já rodava, né, na verdade a gente só está adicionando um serviço a ele, a gente tomou a decisão de zerar a pegada de carbono desses automóveis da nossa frota. Então, a gente é hoje um formato de mídia de impacto social, porque a gente gera renda extra para uma população em vulnerabilidade, a gente é uma mídia de impacto ambiental, porque a gente está zerando a pegada de carbono desses automóveis que utilizam as telas da Mobis, e a gente é também uma mídia que quer gerar um give back para as cidades, né, para aprimorar a qualidade de vida, a segurança, a resiliência, e, enfim, contribuir para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes, aí, oferecendo, vamos dizer, a oportunidade de coletar dados, de servir como mais um canal de comunicação para a população e tudo isso. Então, a gente termina fechando aí um tripé muito interessante, onde marcas que queiram se associar vamos dizer assim, a esses conceitos, a esse posicionamento, podem ver na Mobis mais do que aquilo que a gente já oferece como uma grande plataforma de mídia digital nas ruas, mas também uma mídia do bem, vamos dizer. Na verdade, vocês viraram mais do que só uma mídia. Estou ouvindo você falar aqui, eu começo a vislumbrar um monte de coisa, né? Porque além do papel mídia comercial, como a gente conhece, com anunciantes, e eu entendi a Mobis como uma mistura do digital com o tradicional, com a mídia tradicional, porque ainda você não consegue ter o dado que o digital consegue da pessoa, o mesmo identificado ou não, mas não sabemos o que a tecnologia está fazendo, então talvez daqui a um tempo consiga, mesmo na rua, né, você consiga identificar por conexão, celulares, quem que são as pessoas que estão próximas, enfim.
mas você traz também um serviço de utilidade pública, que é uma mídia que pode passar propaganda de produtos, de serviços, mas pode passar informação útil para a população também, seja com a capacidade de processamento de dados coletados e já transformar isso em informação que devolve para a população, como mesmo de uma mídia de serviço de utilidade pública contratada por governos ou por outras para passar informação, né? Então, além da mídia comercial, como a gente entende, você tem a capacidade de coletar muita informação que hoje talvez a gente não tenha nem a capacidade de analisar ou de entender como usar esse volume de informação que você conecta, mas isso abre possibilidades enormes, né? Sim, o conceito nosso desde o início, como toda mídia de rua, ela de certa maneira usufrui do espaço público, né? Mesmo que a gente não esteja instalado, por exemplo, num ponto de ônibus ou instalado no equipamento da cidade, está instalado sobre automóveis, mas você está usufruindo, vamos dizer assim, de um espaço público, né? Para se comunicar com a população. Então, a gente entendeu desde o início que é mais do que natural que a gente traga a nossa parcela de contribuição também para a cidade, né? Então, uma conversa que a gente tem agora aqui no Rio de Janeiro é exatamente isso. Como que as nossas telas podem se integrar ao centro de operações da cidade para que, em momentos, né, de mobilização, momentos de alerta, momentos de crise, as nossas telas que estão circulando pelas ruas sirvam para se comunicar prontamente com a população de uma maneira eficiente e especialmente para aquela população que está no momento ou desconectada da internet, não está seguindo então a comunicação da cidade, ou às vezes está conectada à internet, mas o celular está no bolso e não está acompanhando isso, não está atento. Então, como que a gente cria, na verdade, disponibiliza a nossa rede de comunicação, porque, na verdade, nós somos uma plataforma de comunicação. A escolha se essa comunicação vai ser uma mídia, se vai ser uma orientação para a população, depende da mensagem que é veiculada ali. E realmente o nosso interesse é esse, é mostrar para a cidade que você pode se comunicar de forma mais ágil e com uma amplitude, né, com uma cobertura maior para a população por meio das nossas telas no meio da rua. Porque, enfim, especialmente em momentos de crise, normalmente as mídias sociais e a televisão já são bem cobertas, né, por mensagens, mas imagina que tem boa parte da população que está num momento que não tem acesso a isso, né? E a rua normalmente é onde a boa parte das pessoas passa a sua jornada, especialmente nos momentos onde há maior crise, assim, ou algum tipo de alerta ou mobilização na cidade. A maior parte da população está exatamente nas ruas, né? Então, como que a gente se transforma nesse canal da cidade e permite amplificar essa comunicação? Torcer para, sem dúvida, isso vai contribuir muito para que a gente suba nos rankings das cidades inteligentes, né? O IESE, daí fui dar uma fuçada aqui, o IESE Business School, que é uma escola espanhola, faz um ranking, né, das cidades inteligentes. Londres costuma estar, né, bem à frente, Nova York, e o Brasil, particularmente, não tem grandes cidades bem posicionadas nem entre as 100 primeiras cidades inteligentes no mundo. Nitidamente, o trabalho de vocês deve contribuir para que a gente suba nesse ranking, né? Eu acho que o papel do setor privado, né, e aí, obviamente, as startups super incluídas nisso, é muito importante nesse apoio, vamos dizer, né, do setor público para que a gente escale rapidamente nesse ranking, né? A gente sabe quais são os desafios de todas as cidades aqui no Brasil em termos de orçamento, de investimento e tudo isso, e esperar que o setor público sozinho dê conta disso, né? Muitas vezes não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de dinheiro, mas é uma questão de desenvolvimento tecnológico, é uma questão de visão, né, do que é possível fazer, de inovação. Muitas vezes o setor privado é quem puxa isso daí, né? Então, aqui no Brasil, acho que isso está começando a ficar mais forte aí com as PPPs e tal, mas eu acho que tem que ir além disso daí, né? Eu acho que tem que ter um desenvolvimento de um senso de que o setor privado precisa assumir um papel importante de se colocar disponível
para ajudar as cidades a se desenvolverem mais rapidamente e ter esse senso de give back para a comunidade. Então, enfim, a gente, obviamente, ainda é super pequeno, a gente está, enfim, com um pouco mais de 1 ano de vida, mas a gente já nasceu, vamos dizer assim, com esse propósito, meio esse senso de dever cívico, de o que a gente pode fazer para ajudar. E, enfim, e dentro das nossas possibilidades ainda iniciais, a gente está lutando por isso. A gente espera que ao longo da nossa jornada a gente possa fazer ainda mais diferença e daqui a pouco começar a ver alguma grande metrópole do Brasil e que a gente esteja presente aí junto com outras empresas ajudando, figurar pelo menos entre as 100 primeiras, né? Acho que potencial a gente tem e necessidade é enorme. Então, assim, acho que todo mundo tem que se unir para fazer isso acontecer. A gente tem esse potencial, agora me diz uma coisa, você está tendo algum desafio também na parte do setor público, quando a gente fala de regulações, leis. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, a Lei Cidade Limpa, e eventualmente pode ser um empecilho, não sei exatamente se no Rio tem algum outro tipo de regulação, mas você tem feito algum trabalho ou identificado algum desafio em relação a isso? Como que essa parte do setor público também pode ser eventualmente mudada, melhorada ou com algum tipo de regulação que permita não só a coleta de dados, né, mas que permita o uso como mídia mesmo? Sim, a São Paulo capital realmente tem a Lei Cidade Limpa, é uma lei que eu entendo que na época que foi feita era super necessária, porque realmente a cidade estava passando praticamente por um descontrole de um tipo de mídia que na verdade não agregava nada à cidade, né? Era um outro momento, uma outra época, baixo desenvolvimento tecnológico, a maior parte das mídias eram basicamente lonas, que só imprime lona, tira lona, botava assim, me lembro, na Marginal Pinheiros, era assim praticamente uma atrás da outra. Então, acho que a questão de São Paulo lá atrás fez todo sentido, mas o meu ponto de vista é que agora já é até meio que passado o momento de São Paulo olhar, vamos dizer assim, para o negócio de mídia com um olhar diferente, entendendo que a mídia é uma maneira de atores do setor privado contribuírem com o desenvolvimento, né, vamos dizer, ser possível esse give back para melhorar a qualidade de vida da população nas cidades, né? Então, hoje, obviamente, já existe um pouco disso em São Paulo, com a parte toda que foi de concessão de mobiliário urbano e tudo mais. Então, você tem pontos de ônibus melhores, porque, enfim, foi parte da concessão. Tem a parte de relógio, com informação também. Tem outras iniciativas surgindo aí em São Paulo também, que eu tenho conhecimento, que buscam, né, oferecer a exploração de mídia como uma maneira de contribuir, né? Então, tem um estudo sendo feito para banheiros públicos e bebedouros públicos, que podem ter como contrapartida a exploração de mídia e tal, como instalação de equipamentos urbanos. Mas eu acho que sim, que tem muita oportunidade e os governos, de um modo geral, precisam estar atentos a isso para permitir também que o setor privado contribui e colabore, né? Com relação à restrição, realmente São Paulo capital é a única grande cidade do Brasil que tem essa restrição. As outras não têm uma restrição como em São Paulo. A percepção nossa é que a tendência é muito mais São Paulo buscar uma flexibilização inteligente, não é voltar também ao caos que era antes, mas entender como que pode ser feito isso e o que você espera de retorno ao oferecer essa flexibilização. É muito mais São Paulo caminhar nessa direção do que as outras capitais caminharem na direção, vamos dizer assim, de ampliar a restrição. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo que atua, especialmente no setor de mídia exterior, precisa carregar essa visão de que eu estou aqui para fazer um negócio, mas eu preciso fazer isso de forma responsável e preciso ajudar a cidade de alguma maneira, né? Eu acho que você não pode simplesmente esperar que você vai chegar ali, vai explorar um negócio, vai ganhar dinheiro e é isso, está resolvida a vida. Então, acho que encontrar esse equilíbrio aí vai
vai contribuir para que as cidades possam se desenvolver mais rapidamente e os governos se conectem com o setor privado de maneira mais produtiva. Acho que a gente está num momento propício para tudo isso, né? Todo mundo souber aproveitar o momento, vai ser muito bom. Torçamos para que caminhe nessa direção, né? Fábio, existe algum grande player hoje posicionado, né, nesse media out of home? Tem isso? Tem um grande jogador? Igual quando a gente olha para a internet, a gente fala, tem Google, tem YouTube, os dois maiores buscadores da internet, e eu tenho Facebook com as mídias sociais, né? Existe alguém já atuando ou vocês são o novo Google das ruas, vamos chamar assim? Sim, olhando um player do porte, né, das Big Techs, ainda não tem, apesar de algumas dessas Big Techs estarem fazendo experimentos em outras partes do mundo, né? Então, a gente tem Google fazendo experimentos na Alemanha, a gente tem Alibaba fazendo experimentos na China. Então, assim, é um setor, vamos dizer assim, eu acho que é um movimento natural de um player de players que já são dominantes na mídia digital, a olharem para a rua como uma nova fronteira de mídia digital, assim como a gente olha, e considerarem, né, em algum momento, fazer esse movimento, né, de também serem um player de mídia digital, só que nas ruas, né? Acho que no médio para longo prazo, né, ponderando o que é médio e longo prazo em tecnologia, isso pode acontecer. Hoje, os players dominantes, vamos dizer assim, e que estão presentes aqui no Brasil, são basicamente dois players estrangeiros, né? A JCDecaux, que explora o mobiliário urbano, principalmente em São Paulo, que é o maior player do mundo de mídia exterior, francesa. Enfim, a França sempre teve assim, muita tradição, né, em Paris de começar como fazer mídia, né, lá atrás e na rua de uma maneira, vamos dizer assim, a contribuir com a cidade, mas também fazendo mídia. A JCDecaux hoje é um grande player global, presente em dezenas de países e que tem uma presença forte aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Tem a Clear Channel, que é uma empresa americana, né, que também ela explora muito o mobiliário urbano, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e também é um player importante, um player grande. E aqui no Brasil tem a Eletromidia agora como, vamos dizer assim, o nosso case, né, de sucesso de uma empresa de mídia exterior e que, enfim, vem trilhando aí uma trajetória de crescimento, de consolidação, de abertura de capital, né, e na bolsa, e que vem também com uma visão, vamos dizer assim, de digitalização importante. A diferença nossa para esses players é que a gente nasce, vamos dizer, primeiro, a gente vem de um background de tecnologia, né? Então, diferente desses players que são muito bem estabelecidos, muito grandes e de muito sucesso nos mercados onde atuam, eles vêm de mídia e vêm buscando, vamos dizer assim, a desenvolver esse lado tecnológico, seja investindo internamente, seja fazendo parcerias, seja fazendo aquisições, né, de empresas de tecnologia para botar ali para dentro. A gente já nasce, vamos dizer, com essa pegada digital no nosso DNA. A gente já começa assim. E a gente já começa com a visão de que a gente só será digital. Então, a gente nunca vai carregar o legado de ter, sei lá, 80%, 90% do nosso inventário ainda analógico e só, né, o restante digital, querendo, né, se posicionar como um grande player digital com 10%, 20% do seu inventário, tendo que fazer um brutal investimento para atualizar o que você vem carregando. Então, a gente já nasce, vamos dizer assim, meio com um chassi mais leve e totalmente digital. E a gente escolheu esse white space de mobilidade, né? Nenhum desses players está posicionado em mobilidade, né? Eles são muito fortes nas outras verticais, vamos dizer assim, de mídia exterior, né? Seja rua, seja transporte público, aeroportos, shopping centers e tal. Então, nós escolhemos a mobilidade por entender que ali tem um espaço a ser preenchido e que traz desafios bem diferentes e onde
o domínio tecnológico que a gente tem pode fazer mais diferença também. Então, mas no futuro, quem vai ser, o que vai ser do futuro desse setor? Assim, se eu tivesse que fazer uma aposta, que assim, aqui no futuro eu acho que algumas das big techs realmente do mundo de mídia digital vão olhar para o setor de mídia de rua com uma perspectiva de realmente se tornar um player ali também. Porque é isso, vão cair as barreiras do conceito do que é digital, e online e offline, e o que é um online numa tela que está, sei lá, num computador ou no celular, e o que está em qualquer outra tela, né? Tela é tela. Então, a minha aposta é que a coisa vai, no futuro, lá mais adiante, eventualmente, as big techs olharem com especial atenção para esse setor. Márcio, tem alguma pergunta a mais aí? Não, na verdade, a gente está chegando no nosso final e eu queria falar de inovação, né? Eu queria inovar aqui. A gente não fez o nosso brindezinho no começo, a gente vai fazer o nosso brinde no final. Vamos brindar, um Vamos bate-papo aqui. brindar, Mobis, bela caneca aí do Fábio. Já tem a canequinha da Mobis aqui. A gente normalmente brinda com café ou com qualquer outra bebida que você quiser pôr. Eu não sei o que tinha na sua, né? Tinha um uísque aqui essa hora da manhã, mas acabou. Semana puxada, né? Tá valendo, qualquer coisa serve. Era café mesmo. Era café mesmo. Tá bom. Mas legal, Fábio. Vai lá, Márcio. Não, eu ia só agradecer ao Fábio, agradecer esse papo. Foi bem interessante conhecer não só o modelo de negócio seu, da Mobis, mas toda essa pegada de impacto. Eu acho que ter essa consciência é importante no empreendimento. E parabéns aí pela jornada. Ainda está recente, né? Eu sei que você tem uma longa jornada pela frente, mas parabéns aí pela conquista até agora. Eu acho que você achou aí um bom caminho e um bom modelo de negócio. Parabéns. Legal, Márcio. Super obrigado aí pela oportunidade de compartilhar. É um prazer. Bom, e Fábio, agradeço também, faço das palavras do Márcio as minhas. Você agora no final, para mim, remeteu lá no começo da nossa conversa, que é justamente esse propósito, né? De quando você criar um negócio, pensar no propósito. E vocês estão provando que é viável, inclusive, pensar no social, pensar num bem maior, né? Não só no negócio. Então, parabéns pela iniciativa. Se você tiver algumas últimas palavras, fica à vontade, o espaço é teu. Ou então, a gente já pode fazer o encerramento por aqui. Não, tá ótimo, Thiago. Super obrigado. Enfim, foi uma excelente oportunidade de compartilhar. Eu acho que realmente muita gente que vê o negócio da Mobis nem sempre entende ou percebe, né, ou tem a oportunidade de saber exatamente qual é o propósito por detrás e que impacto que a gente traz já hoje e da visão que a gente tem de futuro. Então, toda oportunidade de contar um pouco desse lado e compartilhar é super bem-vinda, né? Então, fico muito agradecido aí pela chance de trocar essa ideia e tomar esse café com vocês. Valeu. Obrigado também a todo mundo aí que está ouvindo, que está assistindo e chegou até aqui. Tá bom? Espero que tenha sido inspirador para vocês também. E até o próximo debate no café.